O calor do sol da manhã pintava a pequena cidade no interior do Brasil com tons dourados. Enquanto Joana se preparava para mais um dia de trabalho na ONG de proteção aos animais, o seu coração pulsava com a excitação e paixão que impulsionavam a fazer a diferença. Era ali, nos olhos de um cachorro resgatado, que ela viu a verdadeira beleza da vida selvagem. Joana era uma mulher de 30 anos, com cabelos escuros e olhos profundos que pareciam capturar a essência do mundo natural. Sua determinação era clara em cada passo firme que dava enquanto se dirigia ao abrigo. Ela sempre soube que estava destinada a fazer algo maior, algo que não só transformaria sua própria vida, mas também a vida de todas as criaturas indefesas que compartilhavam o planeta. O abrigo estava cheio de uma mistura de latidos e miados, uma sinfonia peculiar que enchia o ar. Joana olhou ao redor, o seu olhar passando pelos gatos encolhidos em uma caixa de papelão e pelos cães que abanavam um rabo, ansiosos por qualquer atenção que pudessem receber. Cada animal tinha uma história, uma jornada de sofrimento e esperança que Joana tinha como missão mudar. Ela se aproximou de uma gaiola onde um cachorro vira-latas de olhos tristes estava com uma mistura de medo e esperança. O pelo dele estava todo emaranhado e suas costelas eram visíveis sob a pele fina. Joana estendeu a mão com cuidado e o cachorro hesitou por um momento antes de se aproximar, aceitando a gentileza que há muito tempo esquecera. Vai ficar tudo bem, meu amigo, sussurrou Joana enquanto acariciava o animal. Sua voz era suave e tranquilizadora, como se ela estivesse transmitindo uma promessa de amor e proteção. Eram esses momentos que Joana sentia que estava cumprindo seu propósito na vida. Ela acreditava que cada criatura merecia viver com dignidade e liberdade, longe das amarras da exploração e do sofrimento humano. Seu trabalho na ONG era mais do que uma ocupação, era uma missão. Enquanto o dia se desenrolava, Joana cuidou dos animais com dedicação incansável, alimentando-os, brincando com ele e dando-lhes amor que eles tanto ansiavam. Cada animal era diferente, um lembrete constante de por que ela escolhera esse caminho, porque a paixão pela vida selvagem a mantinha avançando, não importando os desafios que ela enfrentasse. E assim, no brilho do sol da tarde, Joana se dirigiu para casa, com o coração cheio de esperança e a convicção de que o amor e a determinação ela faria do mundo um lugar melhor para todos os seres vivos. Ela sabia que estava apenas começando sua jornada como guardiã da natureza, e o futuro estava cheio de desafios e triunfos que moldariam o seu destino e o destino de todos os que dependiam dela. O sol nascia no horizonte, lançando uma luz suave sobre a cidade adormecida no interior do Brasil. Joana, com olheiras sobre os olhos de uma noite mal dormida, estava determinada a desvendar o mistério que a atormentava. As evidências de atividades ilegais de Carlos, o dono do canil, a atormentavam como sombras no fundo de sua mente. Ela caminhou pelas ruas silenciosas da cidade em direção ao canil de Carlos. O lugar estava envolto em um silêncio que contrastava com o barulho dos animais que Joana conhecia em sua ONG. Enquanto se aproximava do canil, ela notou as grades enferrujadas e uma sensação opressiva que pairava no ar. Os cães mantidos ali pareciam tensos e assustados. Joana começou a inspecionar o local, observando cada gaiola e canil em busca de pistas. Ela encontrou registro de transações suspeitas de venda de cães de raça
e documentos que indicavam o comércio ilegal de animais silvestres. As evidências começaram a se acumular, mas Joana sabia que precisava de mais para provar as suas suspeitas. Foi então que seus olhos se fixaram em algo que a fez gelar. Uma série de fotos em uma parede mostrava animais silvestres em gaiolas apertadas, escondidos no fundo do canil. Eram filhotes de macaco, aves raras e até mesmo um filhote de jaguatirica. Cada imagem era uma prova viva do tráfico ilegal dos animais. A indignação e o medo cresceram dentro de Joana. Ela sabia que precisava agir, mas também sabia que enfrentaria resistência. A comunidade tinha o conhecimento do canil de Carlos, mas muitos preferiam ignorar as atividades obscuras em troca de uma suposta estabilidade econômica que ele proporcionava. Determinada a expor a verdade, Joana reuniu as provas e evidências em uma pasta e partiu em direção à delegacia local. No entanto, o que ela encontraria lá seria um desafio ainda maior. As autoridades, sob influência de Carlos, inicialmente relutaram a levar a sério as suas alegações. Joana teve que persistir, apresentando as provas com determinação e argumentos convincentes. O capítulo se encerrou com um vislumbre de esperança quando, finalmente, um policial, tocado pelas evidências e pela paixão de Joana, concordou em iniciar uma investigação. Joana voltou para casa naquela noite com a sensação de que estava prestes a mergulhar mais fundo em um abismo de segredos e perigos, mas a sua determinação de proteger os animais e a natureza só cresceu, alimentando o seu desejo de justiça e mudança. O calor do dia estava no auge quando Joana retornou à sua ONG de proteção aos animais após a tensa visita ao canil de Carlos e à delegacia local. Ela sabia que a luta estava apenas no começo e a necessidade de conscientizar a comunidade sobre os perigos que cercavam os animais era mais urgente do que nunca. Determinada a fazer a diferença, Joana convocou uma reunião com os seus colegas defensores dos animais na ONG. A sala estava repleta de pessoas apaixonadas, cada uma compartilhando o mesmo objetivo: proteger a vida selvagem e os animais indefesos da região. Com uma apresentação emocional e envolvente, Joana delineou a situação que havia descoberto ali no canil de Carlos e as evidências perturbadoras do tráfico ilegal de animais. Ela enfatizou como a comunidade podia ser afetada por essas atividades, não apenas pela exploração dos animais, mas também pela degradação do meio ambiente. A sala estava repleta de rostos sérios e atentos, e Joana viu a determinação crescer nos olhos de seus colegas. Era hora de agir. A primeira etapa de sua campanha de conscientização foi organizar uma série de palestras em escolas locais. Joana acreditava que educar as crianças sobre a importância da preservação da natureza e do respeito dos animais era fundamental para o sucesso de sua missão. Ela compartilhou histórias emocionantes sobre os resgates de animais da ONG e os perigos do comércio ilegal de animais silvestres. As palestras foram um sucesso, e logo as escolas estavam envolvidas em projetos de conscientização. Crianças começaram a fazer cartazes e campanhas nas redes sociais para espalhar a mensagem. A comunidade estava começando a acordar para a realidade sombria que estava escondida por trás da fachada de prosperidade de Carlos. Mas a campanha não parou por aí. Joana organizou eventos de conscientização na praça da cidade, com feiras de adoção de animais, exposições educativas e até mesmo uma marcha pacífica pela proteção dos animais e do meio ambiente. A mídia local começou a cobrir as atividades da ONG.
e o apoio da comunidade cresceu a cada dia. No entanto, Joana sabia que a batalha estava longe de ser vencida. Carlos não ficaria parado enquanto a sua operação criminosa era desmascarada. O capítulo terminou com um vislumbre de tensão no horizonte, pois Joana e sua equipe continuavam a enfrentar desafios cada vez maiores na luta pela proteção dos animais e da natureza. Mas no brilho dos olhos das crianças que haviam sido inspiradas por sua campanha, Joana encontrou a força para continuar. Ela estava determinada a deixar um legado de amor e preservação da vida selvagem para as gerações futuras. A cidade, que há pouco tempo parecia adormecida em sua rotina pacífica, agora estava mergulhada em um turbilhão de emoções e tensão. A campanha de conscientização liderada por Joana havia acordado a comunidade para a verdade obscura que cercava as atividades de Carlos. No entanto, a batalha estava prestes a atingir o seu ponto máximo. Joana sabia que não poderia recuar. Ela precisava confrontar Carlos diretamente para expor as suas atividades ilegais perante a comunidade. Com um grupo de defensores dos animais ao seu lado, ela se dirigiu ao canil de Carlos. O sol escaldante do meio-dia refletia as grades enferrujadas do canil, dando a sensação de que algo sinistro estava se desenrolando ali. Os cães mantidos em cativeiro latiam com ansiedade, como se sentisse a tensão no ar. Carlos apareceu na entrada do canil. Sua postura era confiante, como se ele acreditasse que poderia intimidar Joana e seus apoiadores. Ele zombou de suas alegações, alegando que ela não tinha provas sólidas o suficiente para incriminá-lo. O confronto verbal se intensificou, com Joana apresentando as evidências que havia coletado e Carlos tentando se defender. Os moradores locais se reuniram ao redor, alguns apoiando Joana e outro apoiando Carlos. O clima estava tenso. As palavras trocadas eram afiadas como facas. Em um momento de intensidade, Joana pediu a um dos membros de sua equipe que mostrassem as imagens dos animais silvestres mantidos em cativeiro. As fotos chocantes desencadearam uma onda de indignação para os presentes. A comunidade começou a perceber a verdade por trás da fachada de prosperidade de Carlos. Carlos, vendo que a maré estava virando contra ele, tentou recuar. No entanto, Joana não permitiria que ele se escapasse impune. Ela chamou as autoridades locais e apresentou todas as evidências à polícia, agora convencida da gravidade das acusações. Começou a investigar o canil de Carlos. O confronto físico havia sido evitado, mas a guerra estava longe de terminar. O capítulo terminou com Joana e sua equipe sabendo que, embora tivessem conseguido expor as atividades ilegais de Carlos, enfrentariam desafios ainda maiores enquanto a investigação se desenrola. A batalha estava longe do fim, mas a determinação de Joana e seus colegas permanecia inquebrável. Eles estavam dispostos a enfrentar qualquer obstáculo para proteger os animais e a natureza que tanto amam. A cidade estava indignada com os eventos recentes abalando suas fundações. A exposição das atividades ilegais de Carlos e o início das investigações policiais haviam desencadeado uma revolta silenciosa, mas poderosa na comunidade. O apoio a Joana e a causa de proteção aos animais e da natureza crescia a cada dia. As revoltas sobre a investigação policial começaram a se espalhar como fogo e a mídia local cobria cada desenvolvimento com grande interesse. Os moradores que antes eram indiferentes ou mesmo favoráveis a Carlos,
agora começaram a questionar as suas ações e sua influência na cidade. Joana e sua equipe se tornaram figuras de destaque na luta pela justiça e pela proteção dos animais. Ela continuou a trabalhar incansavelmente, mantendo a pressão sobre as autoridades para garantir que a investigação fosse conduzida de maneira adequada e justa. A comunidade se uniu, realizando protestos pacíficos em frente ao canil de Carlos, pedindo fechamento de suas operações. Moradores assinaram petições e escreveram cartas às autoridades locais exigindo ação imediata contra as atividades ilegais do empresário. A cidade estava se transformando em um campo de batalha silenciosa, onde a luta pelo futuro da natureza e dos animais era travada em todos os cantos. Carlos, por sua vez, sentiu a pressão crescente. Seu império de exploração estava desmoronando e sua influência na cidade estava enfraquecendo. Ele tentou desesperadamente proteger sua imagem pública, mas cada revelação subsequente tornava isso cada vez mais difícil. Era uma reviravolta surpreendente. Alguns dos seus próprios funcionários que haviam testemunhado em silêncio suas atividades ilegais decidiram se manifestar em favor da verdade. Suas declarações foram fundamentais para a investigação em curso, adicionando ainda mais peso às acusações contra Carlos. O capítulo terminou com a comunidade reunida em frente ao canil, clamando por justiça e pelo fim das atividades ilegais. A revolta silenciosa havia se transformado em uma força imparável, e Joana viu a esperança brilhando nos olhos daqueles que agora a apoiavam. Ela sabia que a batalha ainda não estava vencida, mas estava determinada a continuar lutando pela proteção dos animais e do meio ambiente, com a comunidade ao seu lado. O capítulo se inicia com a cidade mergulhada em uma atmosfera de expectativa. O canil de Carlos havia sido fechado pelas autoridades e a investigação estava em andamento. A comunidade, uma vez dividida em relação ao empresário, agora estava unida em sua condenação das atividades ilegais que haviam ocorrido em seu próprio quintal. Joana e sua equipe continuavam a trabalhar incansavelmente, não apenas para garantir que a investigação fosse conduzida até o fim, mas também para cuidar dos animais resgatados do canil de Carlos. Os animais estavam traumatizados, mas com amor, paciência e cuidado, eles começaram a se recuperar. A mídia local continuava a cobrir a história, destacando os esforços de Joana e sua equipe. A comunidade, agora consciente dos perigos que a vida selvagem enfrentava, se mobilizava para proteger o meio ambiente e os animais. Grupos de voluntários se formaram para limpar as áreas naturais e participar de ações de preservação. O julgamento de Carlos se aproximava e a cidade estava ansiosa para ver a justiça sendo feita. Joana e seus colegas receberam ameaças, mas eles não se deixaram intimidar. A determinação deles permanecia inabalável, alimentada pela convicção de que estavam fazendo a coisa certa. No dia de julgamento, a sala do tribunal estava lotada. Carlos, agora com sua máscara caída, enfrentava as acusações com um semblante sombrio. As evidências eram esmagadoras e a comunidade aguardava com expectativa o veredito. Quando o juiz declarou Carlos culpado por suas atividades ilegais, um suspiro de alívio percorreu a sala. A justiça havia prevalecido, e a cidade estava finalmente livre das sombras que haviam pairado sobre ela. O capítulo se finaliza com Joana e sua equipe celebrando a vitória conquistada com paixão e determinação. O canil de Carlos foi fechado permanentemente e os animais resgatados encontraram lares amorosos.
A cidade se comprometeu a proteger a natureza e a vida selvagem, garantindo um futuro mais brilhante para todos os seres vivos.